Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 22 de Nissan. Estamos no meio do capítulo 41 do Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim, primeira parte do Tânia. Então o Alter Rebbe aqui estava nos falando sobre uma intenção profunda e elevada que a pessoa pode vir a ter ou deve ter se ela quer atingir um nível espiritual mais alto e produzir um efeito espiritual mais elevado. Mas para isso a pessoa precisa transcender, precisa se superar, precisa se desprender de si mesmo, de si própria, do seu próprio interesse, até mesmo espiritual, da sua individualidade, até mesmo espiritual, e vincular-se a todas as almas, visando e procurando não só a sua elevação particular, mas a fusão, união e o efeito que isso produz entre todas as almas, com todas as almas conjuntas, que isso produz um efeito maravilhoso. E nós vimos que por mais, não é toda pessoa que tem esse nível de altruísmo, que é um grande tzadik, tzadikim, líderes espirituais, eles de fato estão preocupados não somente com si, mas eles visam toda a comunidade e a espiritualidade de uma forma mais elevada, aquilo que satisfaz a Deus, eles visam a satisfação do Criador e aquilo que produz um efeito mais elevado, magnífico, essa unificação no plano espiritual, etc. Mas nós vimos que mesmo que talvez a gente não esteja com toda essa kavanah, a gente não tenha todo esse preparo, toda essa habilidade de forma sincera, legítima, a gente ainda não sinta, não vivencie, não perceba todo esse aspecto, todo esse potencial, toda essa vontade de se desprender de si próprio, de unificar-se com todas as almas, de visar o benefício e elevação de todas as almas da comunidade, ou visar unicamente a satisfação do Criador e não da criatura. Mas nós vimos que um pouco disso a pessoa tem, através do seu amor inato que existe dentro de si, que isso é uma herança que nós herdamos dos nossos sagrados ancestrais, dos nossos sagrados patriarcas. Então ele nos fala que a pessoa deve pelo menos exercitar a reflexão, meditação nesse conceito, visando isso, por mais que ainda ela não, na sua forma completa, ela ainda não possui isso de maneira evidente e revelada, mas dentro do amor dormente e inato que se faz presente em todo o Yehudi, existe esse aspecto presente também. Isso que ele nos falou, então ele trouxe à tona mais uma vez o conceito do amor dormente, do amor inato presente dentro de todo o Yehudi. E nós falamos que através desse amor existe de forma natural um Yehudi preencher de forma completa tudo aquilo que é a vontade de Deus na sua melhor maneira, da sua forma mais plena. Então, isso que nós falamos que a pessoa precisa recorrer a esse amor para atingir esse nível mais elevado, essa kavanah, essa intenção de Ihud, de unificar, trazer uma fusão unificadora entre a luz transcendental de Deus e a luz revelada e condensada na forma de Shekhinah aqui nesse mundo. Então nós falamos que essa kavanah, essa intenção, preenche aquilo que é o desejo maior de Hashem, e que no fundo isso também é um desejo de cada um de nós, através do amor inato. Pelo menos um pouquinho disso cada um de nós tem, por mais que nem perceba a nível consciente. Porém, quando se trata da kavanah básica, da kavanah elementar, qual a kavanah básica ao estudar Torá, ao cumprir mitzvah, que a pessoa simplesmente quer com isso se conectar a Deus, aprofundar a sua conexão e sua ligação ao Criador. Essa é a kavanah básica. Essa kavanah anterior que a gente mencionou, a unificação, a fusão dos níveis transcendentais com os níveis aqui condensados e revelados embaixo. É uma coisa esotérica, mística, muito elevada, e exige muito altruísmo da pessoa não estar visando apenas o seu benefício próprio espiritual, ou mais do que isso, que a pessoa visa aqui apenas então somente preencher a vontade de Deus e não seu interesse espiritual
espiritual. Isso são coisas muito profundas e elevadas, mas voltando ao nível básico e elementar, ou seja, a kavaná que cada um de nós pode e, portanto, deve ter ao estudar Torá, cumprir mitzvot, que é a kavaná, o objetivo, a intenção, o objetivo de se ligar a Deus, de aprofundar a sua conexão com Deus. Então, para isso, não precisa se recorrer a todas essas explicações que, no fundo, um pouco no íntimo também tem, talvez no subconsciente desse amor e etc. Essa vontade de não estar apartado de Deus e sim de ligar-se a Ele, isso é algo mais presente de forma evidente em todo Yehudi. Isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo agora, aval ichud nafsho veitkalelutá beor Hashem, liot lachadim, בזה חפץ כל אדם מישראל באמת לאמיתו לגמרי, בכל לב ובכל נפש, מהאהבה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל, לדבקה בהשם ולא להיפרד ולהיות נחרט ונבדל חס ושלום מייחודו ואחדותו יתברך בשום אופן, אפילו במסירת נפש ממש, traduzindo, porém, ainda que a pessoa ache difícil desejar verdadeiramente chegar àquele nível anterior de Kavaná que mencionamos acima, desejando verdadeiramente a fusão dessas energias divinas, a transcendental com a da Shekhinah, em prol de toda a comunidade, mesmo que isso seja aparentemente difícil, talvez difícil para cada um de nós atingir, por outro lado, nos diz o Alter Rebbe, todo israelita possui pelo menos o desejo genuinamente autêntico. Isso possui, de uma forma genuína e revelada, autêntica, de que a alma dele se funda com a luz de Deus e seja absorvida nela. Se eu não consigo ser tão altruísta, estar visando aqui a elevação de todas as almas, deixando de lado minha individualidade, perdendo de vista até o meu ego espiritual, se eu não consigo ter uma atitude tão sublime, tão elevada, mas pelo menos o básico, que é a vontade de cada Yehudi, de que a sua alma, aqui eu estou, não é? Assim como nós temos um instinto de sobrevivência até a nível físico, então aqui também existe esse instinto de forma espiritual, cada um de nós tem esse desejo genuíno, autêntico, de que a alma dele, tudo bem, eu não estou conseguindo pensar, deixar de lado a minha alma, a minha espiritualidade para pensar na de todos, ou pensar só na satisfação da vontade de Deus, mas ele nos diz, esse sentimento básico de que a alma dele se funda, essa vontade, esse anseio de que a alma dele se funda com a luz de Deus e seja absorvida nela, na luz divina, de modo que se tornem uma coisa só, esse desejo sim está presente e manifesto e de forma fácil e acessível em cada Yehudi, de forma que ele possa sentir isso com todo o coração e com toda a alma, como diz a frase bíblica na Torá, depois do Shema Israel, Be'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol levavcha ubechol nafshecha, ame a Deus, teu Deus, de todo o coração e com toda a tua alma. Então, de onde vem essa força? Mesmo isso para nós às vezes parece difícil sentir e vivenciar esse amor a Deus, mas isso ele nos fala, o qual esse amor se origina do amor inato que está dormente no coração de todo Israel. Todos nós possuímos isso, independente da nossa atuação espiritual, independente do nosso esforço espiritual, independente do que fizemos e merecemos para conquistar isso, mesmo que não fizemos, mas isso é algo intrínseco, próprio, inato dentro de cada Yehudi. Todo Yehudi tem esse desejo de ligar-se a Deus e não ser cortado ou separado de maneira alguma da divindade. Deus nos livre. Ele não quer, não aceita, não pode, não só admitir, não pode suportar ser cortado ou separado de maneira alguma. Deus nos livre de sua unicidade absoluta, da unicidade de Deus, mesmo que para isso seja preciso entregar a própria vida, a atitude de Mesirut Nefesh, nem que para isso o judeu tenha que ir até o martírio, até as últimas consequências, nem que isso exija dele um alto sacrifício, como nós já vimos em capítulos anteriores. Um Yehudi, esse sentimento
inato, inerente no Yehudi é tão presente, tão forte, poderoso, tão intenso, que nós vimos na prática, no decorrer da história, que isso traz essa percepção dentro do Yehudi, que ele não pode de forma alguma se apartar de Deus, não pode se desvincular da unicidade de Deus, não pode renegar a divindade e o judaísmo de forma alguma, e nem que isso o leve ao martírio, nem que para isso ele precise entregar a própria vida, ter Mesirut Nefesh. Então, isso que nós falamos, que o fato de um Yehudi talvez ter todas essas kavanot, essas intenções elevadas, transcendentais, esotéricas, altruístas, talvez isso trazer à tona seja difícil ou muito difícil, a pessoa tem, no máximo ela vai se conscientizar que um pouquinho disso lá no fundo ela tem. Mas aqui, se tratando de saber, estar consciente de que através de Torá e Mitzvot um Yehudi unifica sua alma com Deus. Então essa é a expressão mais simples e natural desse amor dormente, desse amor inato que existe, seja a forma mais simples e autêntica, revelada desse amor se manifestar. E esse amor, na verdade, ele é tão forte e intenso dentro de cada um de nós, como nós já falamos, que a tal ponto que até aquela pessoa aparentemente leviana, ou de fato leviana, ou aquela pessoa que nunca foi observante, etc., e até ele é capaz de entregar a sua própria vida em prol desse ideal. E aqui ele vai nos analisar esse conceito mais uma vez. Por que ele nos traz aqui o conceito de Mesirat Nefesh? Por que ele nos enfatiza que essa emoção, esse sentimento inato dentro de um Yehudi é tão poderoso que pode levá-lo até entregar a própria alma, até o autossacrifício, até o próprio martírio. Então, por que é importante enfatizar isso aqui? E ele vai nos explicar, elaborar isso. Graças a Deus, assim esperamos, assim a gente deseja, que no mundo civilizado como o nosso, a gente gostaria de ter a certeza que autos de fé ou de Yehudim serem decapitados simplesmente ou levados à fogueira somente por serem judeus ou por manterem a sua fé monoteísta, etc. Então a gente gostaria de crer que isso não existe mais, e assim a gente espera, mas ele vai nos explicar aqui o sentido mais delicado, profundo, espiritual por trás desse conceito, que o conceito de Mesirut Nefesh, de entrega da alma, não significa apenas e tão somente no sentido literal ir para o martírio, para a fogueira, pelo judaísmo, mas existe um sentido mais refinado, mais delicado por trás disso, que tem aplicação geral para todos nós, em qualquer momento, em todas as épocas e sob qualquer circunstância. Isso que ele vai nos explicar em seguida. Ve'esek haTorah u'mitzvot ve'atfilah hu gam ken inyan mesirat nefesh mamash. Na realidade, ele nos fala que no sentido espiritual, estudar a Torá, cumprir mitzvot e rezar, essas atividades também constituem verdadeiramente Mesirat Nefesh. Essas atividades, não só de certa forma, ele nos fala, elas se constituem verdadeiramente também num ato de Mesirat Nefesh, de entrega da alma. Por quê? Será que aqui há, não é um martírio, literalmente, autossacrifício? O que significa? Diz Mesirat Nefesh significa literalmente entregar a alma. Então essas atividades, Torá, mitzvot, tefilá, oração, elas são consideradas também uma entrega da alma, porque elas requerem devoção focada, elas requerem que a pessoa esteja em imersão dentro delas. O Yehudi, quando estuda a Torá, ele precisa imergir dentro do estudo da Torá, sabendo que aqui ele está se ligando com a sabedoria divina, com a própria divindade, ele está se unificando com Deus através do estudo. A mesma coisa quando ele vai cumprir uma mitzvah, um preceito, ele deve ter uma devoção focada, sabendo que aqui está tratando-se de preencher a vontade divina, unificar-se com Deus através do cumprimento desse preceito. A mesma coisa a tefilá, a reza é a comunhão, união do Yehudi, vinculando-se profundamente a Deus. Então,
Todas essas atividades espirituais, elas requerem uma devoção focada, a tal ponto como quando a alma da pessoa sair do corpo no fim da vida, no fim da sua vida, tendo completado o tempo de vida bíblico de 70 anos, assim consta nos Salmos, né? Hoje a gente espera a longevidade até os 120, mas nos Salmos ele falava 70 anos em Bigvurot, com força até 80, mas enfim, quanto a pessoa está nessa vida, nesse mundo, cumprindo Torah e Mitzvot e rezando, etc., então a devoção de sua alma a Deus será total, pois ela não mais estará preocupada com as necessidades do corpo. Ele nos fala assim, como uma pessoa, quando está se despedindo desse mundo, só que está à beira da morte, ele não está preocupado com as coisas físicas, terrenas, materiais, né? A pessoa já está indo, já está mais para lá do que para cá, como se diz. Mas, de certa forma, ele nos fala, num aspecto espiritual, a mesma atitude, a mesma coisa deve acontecer quando a pessoa se dedica a Torá, Tfilá, Torá, oração, mitzvot, ou seja, a pessoa deve estar focada totalmente no aspecto espiritual, com uma devoção tão intensa, de forma tal que ele não está, enquanto a pessoa está estudando Torá, mitzvot, o que se espera da pessoa nesse momento, enquanto ela está rezando, como se ela não está nesse mundo. Como se sua alma partiu desse mundo físico, materialista. Ela não está preocupada nem com os assuntos corpóreos, nem com as necessidades ou prazeres físicos, nem com a satisfação pessoal, autorrealização, nem com os bens materiais, ou, enfim. Né? Em outras palavras, quando a pessoa se dedica às atividades espirituais, de Torá, de mitzvot, de tefilá, de oração, ela deve mergulhar nessas atividades, contudo, esquecendo do mundo que o cerca, deixando de lado todos os aspectos físicos, corpóreos, materiais, como se ela não estivesse nesse mundo. Então esse é o sentido de Mesirat Nefesh, de entrega da alma, que deve estar presente em todas as atividades espirituais, isso que nos diz o Alter Rebbe agora. Portanto, ele nos diz que essa ocupação da pessoa com Torá e Mitzvot deve ser de tal forma que ele se entrega com uma entrega, abnegação total a Deus. Por isso é necessário despertar também, na hora do cumprimento de Torá e Mitzvot e da Tfilá, o amor a Deus. E no mínimo esse amor dormente inato que cada um de nós possui, estimulá-lo para que ele se revele. Então, isso que ele nos explicou, no sentido literal, entrega da alma, Mesirut Nefesh, significa ir à morte, né? Quando a alma se separa do corpo. E o que acontece quando a alma se separa do corpo? Ela já não está mais vinculada aos assuntos corpóreos, físicos, materiais, etc. Né? Então ele nos diz, o mesmo de certa forma deve acontecer quando a pessoa se dedica às atividades espirituais. Quando a alma se desvincula do corpo, aí então ela pode ascender aos níveis espirituais elevados e lá usufruir de espiritualidade. Isso lhe causa um grande prazer, um grande deleite no Gan Eden, no paraíso, no mundo vindouro, etc. E de fato ela usufrui disso. Ele nos diz que da mesma maneira, por mais que aqui a gente não sente ainda, porque nós estamos ainda dentro do corpo dessas crostas terrestres materiais, então a gente não consegue sentir todo o prazer e deleite espiritual, mas da mesma forma, quando a alma se desvincula do corpo, do plano corpóreo físico, assim também a pessoa deve se sentir, a pessoa deve investir na Torá, nas mitzvot, de forma tal que ele se desvincula, se desliga dos assuntos físicos e corpóreos como se não tivesse a ver com isso. Como, na hora que ele está estudando o Torá, na hora que está rezando, na hora que está cumprindo uma mitzvah, é como se ele não está nesse mundo. Na verdade, para poder estudar Torá, fazer as mitzvot com coisas físicas, ele tem que estar nesse mundo. Mas ele não está nesse mundo, ou seja, é como se ele não está, ele transcende as limitações físicas, mundanas, corpóreas. Ele supera isso, ou seja, esse mundo não lhe interfere, não lhe atrapalha e etc. Então isso ele nos diz, a alma se unifica com Deus. Quando a alma está no Gan Eden desincorporada, sem o plano físico,
lá também ela estuda a Torá, lá existe o conceito de reza, de louvor a Deus, e isso lhe causa extrema satisfação, porque lá na sua espiritualidade ela pode vivenciar o prazer, o deleite que isso causa. Ou seja, lá ela estuda a Torá e a luz da Torá está evidente, ela capta isso, e isso lhe traz um transe, um deleite. Né? Daí vem o prazer das almas no Gan Eden. Então, qual a diferença do Gan Eden, do paraíso e aqui? Aqui a gente também estuda a Torá. Aqui a diferença é que a luz da Torá não está revelada para nós a olho nu, com os nossos olhos físicos, no corpo físico que a gente se encontra no mundo material. A gente não consegue perceber essa luz divina presente na Torá e por isso a gente não... E também, porque senão a gente sucumbiria, nem poderia sobreviver a tamanha revelação. Mas por isso essa luz está encoberta e a gente mesmo assim estuda a Torá. Mesmo que essa luz, ou a gente reza, sem sentir toda essa revelação divina provocada pelo cumprimento das mitzvot, desencadeada pela oração, ou atraída pela Torá. Mas de qualquer forma, um Yehudi tem que saber que quando ele estuda a Torá e cumpre mitzvot aqui embaixo, nesse plano inferior, ele tem que se desligar do mundo, ele tem que esquecer o corpo físico, material e etc. Imergir naquele assunto, mergulhar naquele assunto, isso significa Messirut Nefesh, entregar a alma, assim como a alma quando sai do corpo, ela se desvincula do plano corpóreo físico do mundo material. Da mesma forma, um Yehudi, mesmo estando nesse mundo, ao se voltar, ao se dedicar às questões espirituais, ele tem que mergulhar com tudo nisso, esquecendo de todo mundo, como se ele não estivesse mais nesse... Né? Então, ele está rezando, ele não está preocupado, não está sentindo fome, os assuntos corpóreos não estão lhe incomodando, ou ele não está nem perturbado pelos afazeres materiais do trabalho, do negócio, na hora que ele estuda a Torá, está fazendo mitzvot. Isso que nos diz o Alter Rebbe, ele nos fala no céu, no pós-morte, em vez de se voltarem a elas... Os pensamentos da alma da pessoa serão completamente dedicados às palavras celestiais da Torá. Lá, a alma desincorporada, ela está de fato dedicada, os pensamentos dela estão dedicados e imersos às palavras celestiais da Torá e da oração, que são as palavras de Deus, são a palavra de Deus, e lá as almas percebem a luz divina presente nisso. Na Torá, nas mitzvot, suas palavras, seus pensamentos, com os quais a alma será totalmente una. Porque, como sabemos, essa imersão na Torá e na oração é a única ocupação das almas no Gan Eden, como consta no Talmud e no Zohar. Porém, aqui nesse mundo nós temos outras ocupações, e nós temos outras preocupações, né? Nós temos outros afazeres, nós temos outras atividades. Esse nosso habitat, às vezes até hostil à espiritualidade, ele não incentiva espiritualidade, crescimento espiritual. A ênfase aqui não está nas coisas abstratas espirituais, né? Então por isso há uma grande diferença entre rezar lá em cima, louvar a Deus, ou estudar Torá no Gan Eden, e fazer isso aqui embaixo. Então, isso que ele nos enfatizou, porém ali no céu as almas sentem enorme deleite. Lá as almas percebem o que está acontecendo com essas atividades espirituais, o que está se alcançando, desencadeando, a luz divina desencadeada, etc. Então lá, por isso as almas sentem enorme deleite ao apreenderem a luz de Deus e serem absorvidas nela. Enquanto que na experiência terrena da Torá, quando aqui embaixo estudamos Torá, essa dimensão está ausente. Está ausente, ou seja, não está revelada. Mas os efeitos espirituais são desencadeados. Isso se diz que se espera de um Yehudi, um amor a Deus. E mesmo que ele não cultivou, desenvolveu esse amor, mas que ele revele, manifeste o amor intrínseco, inato, que ele já possui dentro de si. Um amor a tal ponto que leva até Messirut Nefesh, entrega da alma. Então, entrega da alma não significa precisar ir até o martírio. Deus nos livre que não precise mais haver situações como essas. Mas entrega da alma significa que quando um Yehudi se dedica aqui e agora, no mundo terrestre, no mundo físico e materialista, quando ele se dedica, porém, a atividades espirituais, estudo da Torá, cumprimento de mitzvot, oração, tefilá, que ele entregue a sua alma, ou seja, que ele
se desvincule de tudo que é corpóreo, físico, material, esqueça que está nesse mundo para focar unicamente na Torá. Então esse tipo de amor, isso ele fala, o amor, aquele lá, aquelas kavanot, intenções místicas, esotéricas, sublimes, elevadas, transcendentais, isso para nós é uma coisa um pouco distante, e a gente pode imaginar, ou pode saber que um pouquinho disso talvez tenha. Mas isso que ele está nos dizendo agora, ele fala que isso se espera de todo e cada Yehudi. Prossegue o Alter Rebbe nos diz: וזהו שתקנו בתחילת ברכות השחר קודם התפילה אלוקי נשמה וכולי ואתה נפחת וכולי ואתה עתיד לתלה ממני וכולי. Isso explica porque os sábios compuseram o seguinte para ser dito no início das bênçãos matinais, todos os dias de manhã cedo, logo no começo das bênçãos matinais, naquele trecho que antecede as orações, os nossos sábios instituíram para ser dito: meu Deus, a alma que me deste é pura, tu a insuflaste em mim, e tu um dia a tomarás de mim. Não? Então ele nos diz, pelo sentido literal, se a gente analisa essa liturgia, essa frase, aparentemente, se a gente está agradecendo a Deus pelo fato de Ele ter nos restituído a alma depois da noite de sono, revigorada, por mais um dia de vida, etc., então a gente poderia apenas agradecer: Deus, a alma que tu me destes é uma alma pura, tu insuflaste em mim, etc., mas por que precisa ser dito aqui também que no futuro ele irá, um dia a tomarás de mim, Deus irá tomar de volta a alma, irá retirar de nós. Não? Aparentemente, se essa bênção é uma bênção de agradecimento a Deus que nos devolveu a alma, para que mencionar aqui que um dia Deus irá retomar a alma para sua fonte? Então, Alter Rebbe aqui nos explica, na realidade, essa bênção que é dita antes mesmo da reza, logo no início do dia, pela manhã cedo. Isso é um preparativo para o nosso serviço espiritual do dia inteiro, ou seja, como dizendo que ao servir a Deus espiritualmente falando, é necessário ter uma atitude de Mesirat Nefesh, de entrega da alma, conforme a gente explicou até agora, ou seja, que a pessoa deve ter essa capacidade de se desprender do plano físico, corpóreo, material e suas limitações. Então a pessoa tem que saber conseguir se desvincular, mesmo que ele está aqui nesse mundo. Não se alienar, mas pelo menos na hora do estudo da Torá, ou na tefilá, não pense em negócios na hora da reza, ou quando você está cumprindo uma mitzvah, concentre-se no ato espiritual que você está fazendo, esqueça do resto do mundo, das outras preocupações, e assim por diante. Ou seja, a pessoa tem que saber, mesmo estando nesse mundo, às vezes até saber ignorá-lo, saber não sucumbir e ceder às pressões e limitações do mundo físico, terrestre e materialista. E como a pessoa pode colocar dentro de si essa atitude, que não é uma coisa fácil. No final dos contas, o nosso habitat, tudo que está no nosso entorno e toda a sociedade, isso tudo nos pressiona a ir para o lado físico, materialista, egocêntrico e etc., competitivo e assim por diante. Como a pessoa pode desenvolver essa atitude de saber superar as próprias limitações mundanas? Afinal de contas, ele vive aqui nesse mundo terrestre, uma alma incorporada. Nós temos uma espiritualidade, mas dentro de um corpo físico, no mundo material. Então ele nos diz que é para isso que é recitado esse trecho logo de manhã cedo. Elokai Neshama, lembrando Deus, a alma que você nos deu é uma alma puríssima. Ou seja, essa alma que Deus insuflou dentro de nós é uma alma muito pura e elevada, e ao mesmo tempo a gente já lembra e menciona que no futuro essa alma será retirada de nós. E por que isso é mencionado? Por que isso é lembrado nesse contexto? Então o significado, a explicação que o Alter Rebbe está nos dando aqui, que uma pessoa deve saber, o Yehudi em particular deve ter essa consciência de qual é o seu verdadeiro lugar, qual é o seu endereço definitivo, derradeiro, o que é o principal, o que é essencial e o que está só de passagem, o que é secundário.
Se fala, se a pessoa imaginar que a sua morada principal é aqui, esse mundo físico, corpóreo, material, então, se ele achar que isso é o principal da existência, ele vai dedicar sua existência em busca dos prazeres corpóreos, dos prazeres físicos, da realização pessoal, do acúmulo material e assim por diante. E dessa forma, enquanto a pessoa está achando que aqui é o endereço principal, ele não vai ser capaz de se desprender desse mundo, de superar a pressão desse mundo, de todos os aspectos físicos, materialistas, etc. Ele não vai ser capaz, na hora do estudo de Torá, de mitzvot ou da oração, de não pensar nas preocupações mundanas, terrestres, etc. Por isso, exatamente, logo no início do dia, os nossos sábios instituíram que fosse dito no início das bênçãos matinais, que fosse dito de forma bem clara, que um Yehudi se conscientizasse qual é o nosso endereço principal, qual é o nosso habitat verdadeiro, qual é o nosso lugar essencial. O nosso lugar essencial não é aqui nesse mundo terrestre, físico, material, passageiro. O nosso lugar essencial, ele está acima disso. Nós estamos aqui apenas de passagem, nós estamos aqui de forma temporária. A nossa alma, ela desce para esse mundo só de passagem, mas isso não é a nossa morada definitiva, etc. Por isso nós falamos, Deus, a alma que você nos deu, nos concedeu, é uma alma puríssima, ou seja, ela na sua origem, ela tem essas características, tem essas propriedades, que ela, o que significa que ela está pura e límpida, acima de toda sujeira, entre aspas, que o plano físico materialista, corpóreo, pode causar, todas as máculas que isso pode trazer à alma. Então isso que ele nos diz, a nossa alma, de onde ela realmente vem, onde ela está, onde reside a sua essência, lá ela é completamente pura, ela está acima de todas essas máculas que o mundo físico material pode trazer a ela. Então ela por si só originalmente já transcende toda essa sujeira materialista, corpórea ou física que o mundo pode impregnar nela. Apenas que provisoriamente ela desce a esse mundo, se incorporando no corpo físico, no mundo terrestre, no ambiente material. Mas isso não significa que esse mundo se torna o seu habitat, se torna o seu endereço definitivo. Por isso a gente enfatiza que isso é passageiro. Que no futuro Deus um dia tomará a alma de volta de mim, do meu corpo, desse mundo. Significa que Deus irá restituir a alma ao seu verdadeiro endereço, ao endereço essencial dela. E isso tudo é dito para nos levar à conscientização que mesmo enquanto estamos aqui nesse mundo, mesmo durante essa jornada terrestre, durante essa viagem passageira, nós devemos ter essa consciência. Se esse mundo não é o nosso endereço principal, se o que predomina, prevalece não é o aqui e agora, o físico, corpóreo, material, então nós devemos ter a força de transcender, de superar, e durante o estudo da Torá, durante as mitzvot, durante a oração, saber ignorar esse mundo, saber transcender. E essa força nós vamos ter só no momento que estivermos conscientes que o principal, o essencial, toda a minha existência não é o que está aqui agora, não depende do aqui e agora, muito pelo contrário. Isso aqui é só um cenário passageiro, é uma viagem, estamos aqui de passagem. Klomar, diz o Alter Rebbe concluindo esse trecho, Me'achar she'ata nefachta bi, ve'ata atid litla mimeni, lachen me'ata ani mosra u'machzira lecha, liyachda be'achdutecha, u'kmo shkatuv ve'lecha Hashem nafshi esa. Ele nos diz, nos fala o Alter Rebbe em outras palavras, Yehudi deve expressar essa conscientização, chegar a essa conclusão que está na liturgia de manhã cedo. Deus, tu insuflaste em minha alma, aqui nesse mundo, nesse corpo físico, e tu um dia a tomarás de mim. Então, já em outras palavras, que essa situação que nós estamos aqui incorporados no mundo físico, no mundo material, é algo provisório, passageiro. Portanto, como eu sei que essa não é
a morada definitiva, não é a morada essencial da alma. Então isso vai impactar, influenciar as minhas ações, minhas atitudes, minhas decisões. Por isso, agora mesmo, tentando me aproximar do nível de quando a tirarás de mim. Tirarás de mim aqui não é só o nível que um dia a pessoa saber que um dia ela vai morrer. Mais do que isso, ele nos fala que a liturgia está querendo nos dizer que um dia a alma de todos nós vai voltar à sua altura espiritual original, desprendendo-se das limitações do corpo, superando as limitações do mundo físico e material, e portanto a gente deve estar preparado para essa viagem de volta. A gente precisa manter as nossas roupas limpas, a gente precisa continuar vinculado ao nosso endereço original. Então, por isso, agora mesmo durante essa minha estadia passageira nesse mundo físico terrestre, agora mesmo tentando me aproximar do nível de quando a tirarás de mim, o que significa o momento que a alma vai voltar à sua espiritualidade original, eu entrego minha alma e a devolvo a ti, para que funda com tua unicidade, para que se funda, que ela se una com tua unicidade. Como está escrito, como fala nas palavras do salmista, Salmos 25, a ti, Deus, elevo minha alma, Eilecha Hashem nafshi yasa. Então, consciente que estou, que devo estar, e tudo aqui é passageiro, mas que a principal morada da nossa alma, e é para onde nós vamos voltar a nos elevar, o habitat espiritual da alma, etc. Por isso, mesmo estando aqui durante a minha estadia aqui, eu não perco isso de vista, eu não perco a noção disso e ajo de acordo, sabendo me desvincular, não ceder às pressões de ordem física e material, não me obcecando no materialismo, etc., sabendo me desprender e desligar disso, particularmente nos momentos de atividades espirituais, durante o estudo da Torá, a prática de mitzvot e durante a oração. Isso significa que mesmo estando aqui, nas palavras do salmista, a ti, Deus, elevo minha alma. Minha alma, por enquanto, está presa aqui no plano inferior, num corpo físico, nas limitações de um mundo material, mas mesmo estando aqui, eu procuro me desprender de tudo isso, elevo a minha alma. Como se eleva a alma? Behainu alidei itkashrut machshavti bemachshavtecha bediburi bediburcha beotiot haTorah ve'atfilah בפרט באמירה להשם לנוכח, כמו ברוך אתה בקהי גבנה. Ele nos diz como eu elevo a alma mesmo estando aqui no plano corpóreo, físico, material, e o faço ligando devotamente meus pensamentos a teus pensamentos. Quais são os teus pensamentos? Pensamentos de Deus? Os pensamentos que estão na Torá. Quando eu concentro os meus pensamentos nos pensamentos da Torá, eu estou ligando os meus pensamentos aos teus pensamentos. Né? E minhas palavras, as tuas palavras, as palavras que estão na Torá, ou mesmo as palavras da oração, por meio da Torá e dos textos de oração que estudo e recito com a devoção de uma alma desencarnada no céu. Na prática, nossa alma está aqui, presa a um corpo físico que limita, que tem seus anseios, que tem suas vontades, que tem suas tendências. Mas mesmo assim, Eilecha Hashem nafshi yasa, ti, Deus, elevo minha alma. Ou seja, mesmo estando aqui no mundo material e no corpo físico, eu procuro me ligar a Deus com devoção, com a mesma devoção de uma alma desencarnada nos céus, como se eu estivesse no mundo espiritual. Em outras palavras, na hora que você está estudando o Torá, na hora que você está rezando, na hora que você faz uma mitzvah, não é só faça de conta, esteja no outro mundo. Não é? Desligue-se do mundo físico e material, etc. E ele nos diz que essa sensação de te entregar minha alma a Deus é especialmente marcante quando me dirijo a Deus diretamente na segunda pessoa, de forma que a percepção da sua presença é particularmente intensa. Assim a gente diz nas brachot, nas bênçãos, quando proferimos bênçãos a Deus, como em bendito sejas tu, Baruch atah, Deus, abençoado é você. Ou seja, que eu sinto a presença de Deus diante de mim, quando nós nos referimos a Ele na segunda pessoa.
expressão que implica que ele está na sua frente, não é? Ou seja, que a pessoa sente Deus na sua frente. Mesmo que nós estamos num mundo físico, material, onde não se vê divindade, não se capta espiritualidade, mesmo assim são recitadas essas bênçãos, e tudo isso para nos fazer transcender, para nos fazer se elevar acima do físico, do corpóreo, do material, etc. Então, através das palavras de Torá e de Tfilá, feitas com essa devoção, concentração, a pessoa se aparta, se separa, sai das limitações do mundo físico, corpóreo e material e se coloca diante de Deus como se estivesse cara a cara com Ele, diante dEle, na frente dEle, como a alma quando se encontra lá em cima, não incorporada. E principalmente quando a gente se refere a Deus, como nas brachot, esses textos, se dirigindo a Ele na segunda pessoa, como Ele está, Baruch atah, bendito é você, sejas tu, etc., que isso tudo representa o Eilech Hashem Nafshi Esa, como nós devemos elevar a nossa alma aqui nesse mundo mesmo, estando aqui nesse mundo físico e terrestre, vinculá-la a Deus de uma forma plena e completa.